Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós queremos agradecer a sua audiência de sempre. Nós pedimos que curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo, para que assim ele possa chegar a muitas outras pessoas. Hoje nós estamos aqui, estou com o pastor Marcos aqui presente. Nós vamos falar hoje do personagem bíblico chamado Dan. Eu vou ler um texto que está em Gênesis, no capítulo de número 30, no versículo de número 6, que diz assim: Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Vamos falar desse personagem hoje, falaremos de vários tópicos dele. Quem foi Dan, filho de Jacó, o que ele se tornou na história de Israel, a cidade que a tribo de Dan conquistou, falaremos também dessa cidade. E por último também falaremos que a tribo de Dan foi retirada dos selados que está no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Pastor Marcos, começando a iniciar aqui, falando sobre Dan como filho de Jacó, o que isso nos revela na sua origem, espiritualmente falando, Pastor Marcos? Pastor Edilei, paz do Senhor, queremos estender também a saudação a todos que estão participando conosco desse programa. Dan, ele foi o filho que Jacó teve com uma mulher chamada Bila, que era serva de Raquel. Raquel, conforme já temos estudado nos episódios anteriores, Raquel era estéril e, como forma de dar um filho para Jacó, ela permite que a sua serva vá até Jacó. Interessante, quando Dan nasceu, a expressão usada por Raquel foi a seguinte: julgou-me Deus e também ouviu a minha oração. Então, Dan significa juiz, ou Deus me julgou. Só que nós vemos que esse julgamento, ele não foi espiritual. Ele foi baseado em uma competição, uma disputa familiar. O desejo que Raquel tinha, pastor Edilei, de superar a sua irmã Leia, porque Leia já tinha gerado alguns filhos para Jacó, não foi isso? Então nós podemos dizer que Dan nasceu de um ambiente de competição, não é verdade? Podemos até afirmar de um ambiente em que envolvia uma certa carnalidade, né? Que em um ambiente de competição, de disputa, não é um ambiente saudável. Nós vemos então que Dan, ele já nasce em um ambiente que não está muito saudável, não é isso, pastor Marcos? Sim, nós vemos que é um texto na Bíblia, que está lá em João capítulo 3, verso 3, pastor Edilei, que fala que aquilo que é nascido da carne É é carne. carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos que tem muitas pessoas que querem agradar a Deus, mas se utilizam de recursos humanos próprios. É justamente o que Raquel queria fazer. Ela queria agradar Jacó, mas se utilizando daquilo que era o entendimento dela. E nós vemos justamente trazendo para a aplicação profética, aplicando para os nossos dias, é justamente aqueles que abrem mão da revelação, da direção do Espírito, para fazer aquilo que ele acha ou entende que é o melhor, fruto da sua razão, né? Totalmente, né. Agora um outro tópico que nós podemos ver é o seguinte: com essa origem, né, que nós acabamos de dizer aqui, que é um tanto quanto carnal, né, como isso influenciou o caminho, da tribo de Dan? Porque certamente, obviamente, está na Bíblia que Dan, ele foi um filho de Jacó que se tornou uma tribo. Sim. Como isso, influenciou a tribo quando nós
nos colocamos assim, nos baseamos naquilo que foi a história de Israel. Nós vemos lá em Josué, capítulo 19, que quando Jacó dividiu a herança, a terra entre as 12 tribos, a expressão bíblica nos fala que Dan, ele adquiriu, foi dado para Dan uma pequena parte, um pequeno termo. E insatisfeito com essa pequena parte que lhe foi oferecida, Dan, a tribo de Dan procurou expandir os seus territórios. Nós vemos essa expressão pequeno termo, pastor Edilei, não significa que Deus é um Deus limitado, mas nós vemos que quando Deus nos dá uma bênção, uma herança, Ele nos dá para um propósito específico. Muitas vezes nós pensamos que é pouco, mas é suficiente para cumprir a vontade de Deus. Nós vemos que Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Nós estamos aqui, fomos chamados, por exemplo, para um ministério. Muitos podem até achar pouco, mas para nós é o suficiente para a realização de um plano que o Espírito Santo traçou para as nossas vidas. Sabe o que eu me lembrei, pastor Marcos, daquele texto que o senhor diz, né? Ser fiel no pouco, Sobre o muito te colocarei. sobre o muito eu te colocarei. O pouco do Senhor nunca é pouco, né? Acho que Dan ali, no meu modo de ver aqui na palavra, ele não soube trabalhar, não valorizou aquilo que o Senhor tinha dado, né? Foi isso? Queria muito, mas não valorizou o pouco que ele Que tinha. o Senhor deu para ele. E o que o Senhor dá é muito, né? Aquilo que vem do Senhor, nós entendemos que é o bastante, que nos basta, nos sacia, né? Nos satisfaz a nossa alma, né? E aí eu vou lá em Davi, né? Davi diz assim, a minha alma tem sede, a minha alma tem sede de um Deus vivo. É o que nos basta, né? É a presença do Senhor. Então Dan começa, pelo que nós vemos aqui, já a sair fora de um projeto, né? Que a Bíblia diz que eles constituem uma cidade, né? Em outro lugar, fora daquilo que Deus tinha estabelecido, não é isso? Sim, E estava fora dos planos do Senhor, e lá eles constituem uma cidade fora da vontade de Deus, não estava no plano de Deus. foi justamente, pastor Edilei, quando eles foram para um lugar chamado Laís, né? Isso. Lá eles, diz a Bíblia, em Juízes capítulo 18, que eles queimaram aquela cidade, mataram ali as pessoas ao fio da espada, e não satisfeitos, eles, conforme o Senhor disse, eles reconstruíram a cidade colocando o nome da tribo de Dan. Sim, Só que ali, ao invés de fazer aquilo que agradava a Deus, eles ainda pioraram a situação quando levantaram para si esculturas, imagens, fizeram um culto totalmente contrário àquilo que era o propósito de Deus, colocar idolatria no meio do povo. e aí se cumpre a profecia, né, que está em Gênesis 49:17, que foi a profecia de Jacó Sim, sobre a vida do seu filho Dan, né, que diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Nós vemos aqui a profecia se cumprindo. Dan se desviando do projeto, que era a terra que o Senhor já tinha separado para eles, indo para uma outra terra que eles foram lutar, acabando aqui, não lutaram o suficiente para alcançar as terras que o Senhor já tinha dado para eles, mas foram para uma outra terra, se voltaram para a idolatria e agora se tornam pedra de tropeço, né? ou seja, quando o homem ele perde ali a revelação, né? Abandona o altar, que é o lugar da adoração, da fidelidade, da adoração ao Senhor, ele entra justamente no caminho de dano, no caminho da idolatria e Verdade. se torna pedra de tropeço, ou seja, obstáculo agora para aqueles que querem servir a Deus. E ai daqueles que se tornam pedras de tropeço para aqueles que querem realizar a obra do Senhor.
há um juízo sobre esses também, né? Principalmente quando se volta para um erro como Dan está se direcionando aqui, né, pra idolatria, né, que tanto desagrada ao Senhor, né, o pecado da idolatria. Faz não só, uma pessoa pecar, faz toda a tribo de Dan agora se voltar para a idolatria. Sabe o que eu me lembrei, pastor Marcos? Eu me lembrei que quando Jeroboão, assume as 10 tribos, né, quando Salomão ali, o rei Salomão morre, e Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul, Sim. né, e Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão ficam com 2 tribos. Jeroboão coloca um bezerro de ouro, e aí onde é colocado esse bezerro de ouro? Um em Dan e um em Betel. Então novamente nós estamos vendo aqui na figura de Jeroboão como rei, mas a tribo de Dan aparecendo como idolatria, Aparecendo de uma forma negativa de uma espiritualmente falando, né? de uma forma negativa. E nós vemos que tudo isso começou pela vaidade, né? Eles acharam que era muito pouco que eles tinham, né? Precisamos de mais, né? Precisamos de mais. Não se contentaram com aquilo que foi estabelecido. Então nós precisamos entender que tudo que nós temos não é porque nós merecemos, é Deus quem nos dá. E Deus, ele conhece todas as coisas, né? Ele dá segundo a nossa necessidade. Segundo a nossa necessidade. Agora, pastor Marcos, vamos passar para um outro tópico, quando a gente se refere a essa cidade, né, de Laís ou Lecém, né, ou Lezen, né, que está descrito na palavra. É o mesmo, a mesma cidade, porém chamada de forma diferente, né. Nós vamos, o que representa espiritualmente essa cidade? O que isso simboliza para nós, quando nós estamos falando desse assunto aqui que Dan, deixa aquilo que o Senhor, acha que é pouco aquilo que o Senhor deu e vai até essa cidade para tentar conquistá-la. Interessante, pastor Edilei, que essa cidade chamada Laís, lá em Juízes, fala que era uma cidade pacífica, despreocupada. Interessante que é um texto lá em Juízes capítulo 18, verso 10, que fala que naquele lugar não havia falta de nada para as coisas dessa terra. É um lugar que o povo não sentia falta de nada. Lembramos até daquilo que nós temos estudado relacionado à igreja de Laodiceia, igreja rica, que tinha enriquecido e que achava que não tinha falta de nada. Então nós vemos que Laís aqui é tipo daqueles que estão em um estado de mornidão espiritual, a autossuficiência presente, lugar tranquilo, não tenho Autossuficiente, né? autossuficiente, não tenho falta de nada. Era a condição daquele povo que estava ali em Laís. Só que eles estavam totalmente contrários à vontade de Deus. Eu vejo O também, recurso ali não era o recurso de Deus, era o recurso do povo. E nós sabemos o que isso traz para o homem, foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, por exemplo, né? foi duramente Advertida. advertida pelo Senhor por causa dessa autossuficiência, né, de não se definir, né, E até mesmo a mornidão espiritual, não era quente nem frio, né? indecisa, né, não sabia se era, não era quente, hora morna, hora Quente, outra fria. exatamente. Vejo também que essa cidade representa, pastor Marcos, uma zona de conforto, Sim, né, longe de guerra, longe de porque conflito, o povo era um povo tranquilo. tranquilo. Vamos chegar lá e vamos destruir tudo e vamos conquistar a terra, vai ser fácil. É tipo daquela pessoa, eu até entendo, pastor Edilei, que não quer compromisso com a obra de Deus. Exatamente. Ela vai, mas não quer compromisso, tá tudo certo, deixa eu no meu canto. Só que nós sabemos que nós somos chamados para a realização de uma obra, né? Podia até ser um lugar bonito, né, mas Sim, estava fora do profético, daquilo que Deus tinha estabelecido para Dan, lá do início, né. Não é isso, pastor Marcos?
E nós vemos que hoje quantos têm trocado a bênção do Senhor, a herança, pela conveniência, né? Verdade. Quantos têm trocado o culto por um sistema? Porque o culto ali a Deus foi substituído pela idolatria. Nós vemos que hoje as pessoas elas querem viver bem, mas longe do profético, trocando o espiritual pelo material. Alguma coisa litúrgica, né, e nós aprendemos, né, pela palavra, que o importante e o indispensável para nossa alma é o profético, né, aquilo que aponta para a eternidade, Sim. aquilo que satisfaz a nossa alma, aquilo que nos dá certeza de salvação, aquilo que nos dá esperança, não é verdade? E isso para nós, né, pastor Edilei, tem um grande prejuízo, porque se nós formos ler lá, os listados lá, os selados de Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver que o nome de Dan não aparece lá. Capítulo 7, no versículo 6 e 7. Quem entrou no lugar de Dan foi Manassés, o filho de José. Aqui. Ou seja, o prejuízo para aqueles que trocam o espiritual pelo material, É grande. ele é muito grande. Ou seja, o selo ali, o selo do Espírito Santo, o compromisso do Espírito Santo é para aqueles que estão empenhados na realização da obra, ouvindo e praticando a voz do Espírito, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que abandonam a posição que o Senhor nos coloca, perde o selo, né? E nós temos que estar selado com o selo da promessa. Não podemos perder isso de jeito nenhum. É a marca para entrar no céu, né? Exatamente. O Não, selo. não basta começar bem, né? É preciso ir bem até o final. Esse texto que você citou aí agora fecha muito bem o que nós estamos falando aqui, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O senhor falou do final, a importância de terminar bem. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 fala: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. É verdade. Melhor é terminar bem, porque muitos começam bem, mas não terminam, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Exatamente. Então Dan aqui para nós, ele tem um ensino daquilo que nós, como personagem bíblico, que é o nosso programa, né, tem um ensino para nós daquilo que nós precisamos estar em total vigilância, não é verdade? Para que a gente não venha desviar-se do plano de Deus, né? Achar que aquilo que nós recebemos do Senhor é pouco, que nós merecemos mais. Na verdade, nós não merecemos nada. Somos devedores, né? Somos eternos devedores, não é verdade? E mantermos-nos firmes naquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor nos deu, porque o que Ele nos deu não é pouco, é muito, né? É o próprio Filho dele que enviou para nos trazer uma tão grande salvação. Não tem como dizer que isso é pouco, isso é tudo para nós, não é verdade? É nós permanecermos no projeto, naquilo que Deus preparou para nós. Não sairmos disso, foi o que Dan fez. Quando saiu, ele já entrou para o caminho da idolatria, da autossuficiência, da razão, e aí começou a se desviar do projeto. E aí foi o que o pastor Marcos falou aqui no final. Nem no livro do Apocalipse aparece mais o nome de Dan. Você vai ver lá no capítulo 7, as 12 tribos lá, mas Dan não está lá. Foi retirado. Foi retirado, né? Nós entendemos que essa retirada É ali profética, né? profética, está ligada à idolatria que Dan se envolveu, a tribo de Dan. Quando nós estamos falando de Dan, nós não estamos falando somente do personagem Dan, o filho de Jacó. Nós estamos falando de toda uma tribo que percorreu toda uma história, né? E que nós estamos falando aqui hoje. Pastor Marco, mais alguma conclusão? E hoje, finalizando, pastor Direi, realmente nós recebemos, relacionado à bênção do Senhor, porções diárias, poucas porções, sim, mas o que nos aguarda é a maior de todas elas, que é
a vida eterna, A né, eternidade. a eternidade. Só que para nós alcançarmos a eternidade, que é a porção maior que Deus tem para nós, foi o que o Senhor disse, precisamos ser fiéis no pouco, né. Isso aí. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, o nosso chamado, aquilo que Deus confiou a nós, é extremamente importante nós permanecermos fiéis para alcançarmos aquilo que Deus tem de melhor, de maior para nós, né. Permanecermos alertas, vigilantes e valorizando a cada dia mais aquilo que o Senhor nos deu. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós agradecemos a sua audiência, a sua preferência. Mais uma vez pedimos que compartilhe o nosso conteúdo. Nós desejamos a todos, assim, a paz do Senhor Jesus.